Bom dia, vlog! Na última aparição minha aqui nesse canal, eu também estava com essa saia, mas como a gente tem uma coisa chamada máquina de lavar roupa, hoje é Dia das Mães na Turquia, acho que também é Dia das Mães no Brasil, 11 de maio de 2025, e nós vamos fazer uma coisa muito clássica aqui da Turquia, que é tomar café da manhã com a senhora Dona Mãe e com o meu irmão. Nós vamos num hotel de luxo aqui, que se chama Sacred Mansion, e que tem um restaurante temático que se chama Lilith. É uma pegada mais gótica, etc. O clima está gostoso, então eu resolvi colocar este outfit com o meu tênis. Eu vou usar isso aqui, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho vários desses lenços. Chique. Eu, pelo menos, acho chique. Gosto muito. Acho que fica muito bonito. Dá pra dar aquela cortada no vento, né? Que às vezes acontece aqui na Capadócia de ficar um pouco mais frio. E aqui está o presente de Dia das Mães da Dona Mãe. Isso aqui, que é uma necessaire da Lancôme, que tem um perfume que eu gosto muito, que me lembra mãe. Que é esse aqui, o La Vie est Belle. Então vamos lá buscar a Dona Mãe e o senhor meu irmão. Existem diferentes tipos de café da manhã na Turquia e esse aqui é o tradicional. Ele é servido na mesa, ou seja, ele se chama serpme. Bom, tem coisa pra caramba pra 3 pessoas, né? Nós vamos comer bastante no dia de hoje. Bom, a principal diferença, na minha opinião, como mãe, é que parece que as turcas elas são mais relaxadas. Relaxadas no sentido de elas são mais tranquilas com relação à educação dos filhos. Talvez porque aqui existe um padrão. Então, porque existe um padrão, tudo é muito mais seguro. Eu acho que aqui as mulheres elas se dedicam mais à educação dos filhos. Uma coisa que eu acho que as avós também participam muito. Então, é bem assim um núcleo bastante fortalecido nessa questão da educação. Eu não vejo muito essa diferença, mas é lógico que eu tinha um cuidado muito maior com a Andy, né, com a minha filha no Brasil. Me sentia muito mais insegura no sentido da violência, enfim, das escolhas, ao ambiente, né, as pessoas com as quais a gente convivia. Mas no caso do Átila eu fico tranquila no sentido de que, como eu disse, a família ela participa muito da educação, então existe uma espécie de cuidado geral. Todo mundo participa de alguma forma, né? Todo mundo te fala quando alguma coisa vai errar, todo mundo opina. De um certo modo isso é bom, porque você se sente mais tranquila. Nem eu tenho meu sócio, eu tenho amigos que eles me dão dicas, né, de como educar o meu filho. E eu recebo isso com muita tranquilidade, eu não fico ofendida nada, porque eu vejo que funciona bem para eles, né? Eu só acho que no Brasil eu era muito insegura na criação da minha filha, então eu protegia ela demais, porque eu imaginava que o ambiente não a protegeria, as pessoas no entorno não a protegeriam, então eu tinha que fazer esse papel de super Mulher Maravilha aí, né? Então eu fazia isso. Aqui eu relaxo um pouco mais, como eu disse, porque aqui o adolescente, a criança, todo mundo meio que cuida um pouco para você. Uma coisa muito importante de se dizer também é que desde que eu vim para cá, o meu filho era muito pequeno, ele era um bebê de 5 meses quando eu cheguei aqui com ele. Então eu ouvia coisas muito ruins a respeito da Turquia, da Capadócia, até dos próprios turcos que me diziam: ah, você vai para Capadócia, lá eles comem criancinha. Eu cheguei a escutar isso, lógico que num tom de ironia. E uma coisa que eu acho também que é válida falar é que eu nunca quis impor o meu ritmo aqui com as babás dos meus filhos, e aliás, excelentes babás. Eu tive babás aqui que são mães dos meus filhos. Então, assim, eu nunca quis impor a minha cultura. Realmente, eu imergi. Eu assumi que eu estaria na Turquia, vivendo na Turquia por muito tempo, ou talvez pelo resto da minha vida, criando uma criança, então eu teria que me adaptar. Então, eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil. Então, eu acho que isso foi fundamental para que eu me desse muito bem aqui na Turquia. Porque uma coisa que eu posso observar, isso não é uma crítica, é uma observação, eu vejo que muitas pessoas aqui resistem. Então, quando você resiste, aquilo persiste, né? Existe até um ditado que fala: tudo que você resiste
persiste. Pelo fato de eu nunca ter resistido a nada, eu sempre acatei, eu sempre aceitei com crítica. Não aceitar qualquer coisa que fosse contra os meus valores ou da minha família. Mas eu sempre entendi que eu era galo no quintal dos outros, né? O galo no quintal dos outros é galinha. Por isso que eu acho que eu nunca tive dificuldade. Existe uma questão que as pessoas sempre me perguntam, e eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, que é a minha experiência. A palavra sogra, ela não é utilizada na Turquia. Quando você se casa com outra pessoa, você passa a chamar a mãe da outra pessoa de anne, que é mãe também. E o pai da outra pessoa de babá, que é pai. Então, normalmente existe essa cultura que você entrando numa família nova, então a mãe do marido é a mãe dela, o pai do marido também tem o papel de pai dela, logo existem essas relações e eu sei que na internet tem muito terror em volta da sogra turca. E eu tive uma experiência muito unusual, né, muito fora do comum. Eu tive 3, eu não tive nenhuma sogra turca e 3 sogras turcas ao mesmo tempo. Então a gente vai falar sobre a minha experiência com sogras turcas num outro vídeo. Mas a minha mãe é uma das pessoas que eu conheço que tem uma experiência super positiva com sogra. Que é algo que foge de tudo que vocês escrevem aqui, as sogras da novela e não sei o que da novela. Gente, é igual o filme da Disney, que a madrasta é sempre uma pessoa péssima e terrível. A sogra da minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que é a avó do meu irmão. Enfim, vocês já viram que é uma família com uma árvore genealógica bem assim... Na verdade, é quase um novelo genealógico. Né? Não é uma árvore. É tudo... Eu vou mostrar o café da manhã pra vocês e depois nós vamos falar sobre sogras. Isso aqui é uma linguiça turca de carne bovina apimentada. O nome é sucuk. E aqui do lado a gente tem uma carne fumê, ou seja, é uma carne defumada, mas é uma carne de boi. Não se come porco na Turquia, né? Então é tudo carne de vaca. Ali a gente tem queijo helim, que eu não sei o nome no Brasil, mas eu acho que é queijo coalho. Aqui é o... Tá certo? Aqui é o queijo helim, batata frita. Aqui são diferentes tipos de pães e tem o simit também, que é super tradicional. E aqui são os festivais de geleias e queijos. Então isso aqui, ó, com pistache em cima é kaymak, que é a nata do leite. A gente tem um pouquinho de fruta com iogurte, tem uma geleia de casca de laranja, se eu não me engano. Nutella, não sei se vocês sabem que a Turquia é o maior produtor de avelã do mundo, então mesmo a Nutella, que não é da marca Nutella, né, o creme de avelã com chocolate, ele é super popular e muito barato aqui. Diferentes tipos de queijo, Turquia também é um lugar onde se produz muito queijo, muito iogurte, muitas coisas derivadas de leite, mel no favo, que é super comum também, a juca, que é uma pastinha de... pimenta com outras coisas, também temos azeitonas, temos tomates. Aqui eles fizeram também para nós panqueca, que não é uma coisa turca, mas por ser um hotel as pessoas acabam gostando, né, e servindo bastante. E aqui a gente tem azeitonas, também temos outros tipos ali de queijo, de manteiga. E isso aqui é o menemen, que é uma receita ultra tradicional da Turquia, que é o ovo, mas ele é um ovo mexido, cozido com molho de tomate, com pimenta. Como eu sou turca, mas nem tanto, nós estamos tomando café no lugar do tradicional chai. E também eles serviram para nós um prato de frutas, mas isso aqui também não é uma coisa que você deve esperar no café da manhã turco. Como a gente está num hotel, eles têm essa seleção, porque tem turistas do mundo todo, então tá bem servido, tem abacaxi, banana, tem várias frutas, mas não é muito comum fruta no café da manhã turco, não. No máximo uma melancia no verão. Quando eu cheguei aqui, eu fui recebida pela minha sogra. Então, no começo, ela me tratou um pouquinho friamente, porque eu era uma novidade para ela, bem mais velha do que o filho dela. Ela não me conhecia, nós não falávamos a mesma língua. Então, essa intermediação foi um pouco fria, um pouco distante no começo. Como eu disse, eu não resisto. Então, eu sempre me mostrei muito aberta a entender como eram as coisas, como ela entendia as coisas e tal. E eu sempre me mostrei muito curiosa sobre a cultura. Eu não sei cozinhar, mas enfim, eu queria saber como ela fazia. Então eu estava sempre perto dela como uma forma de derrubar essa barreira, né? E aí ela foi se aproximando de mim. Ela não usava
maquiagem, ela não pintava o cabelo e ela até cobria a cabeça. E eu percebo que quando eu cheguei na família, ela também tirou essa barreira que tinha entre a gente e ela começou a mais ou menos que fazer como eu fazia. Então ela começou a passar um batonzinho, eu comecei a perceber isso, se arrumar melhor, a usar perfumes. Então eu sempre trazia presentes para ela e começou a me presentear também com coisas da Turquia que eu não conhecia. E eu nunca tive essa resistência, sabe? Como eu sempre digo, eu sempre fui aberta à cultura, a entender o papel dela como o centro da família, né? As mulheres são muito importantes nessa questão familiar, muito próximas dos filhos, determinam, né, se uma coisa vai dar certo ou não, de certo modo, elas influenciam muito na decisão dos filhos, eles escutam muito as mães, os homens são muito próximos das mães. Inclusive eu tive um problema, eu sofri um acidente aqui e também numa outra ocasião eu tive que fazer uma cirurgia bastante séria e quem esteve comigo o tempo todo foi ela. Ela é uma pessoa muito próxima a mim, é uma pessoa que eu amo muito e que eu chamo de mãe, que eu considero a minha mãe. Enfim, eu não tenho nada para falar. Inclusive o meu sogro também é um caso à parte, porque ele é um turco que cozinha, que cuida de criança, que limpa a casa, enfim, sempre esteve do meu lado também. Eu trabalho muito e eles entendem esse meu lado, né? Que eu sou uma mulher que trabalha. Minha sogra nunca trabalhou fora de casa. Então, eles entendem que eu tenho essa coisa do trabalho, né, como uma coisa prioritária na minha vida. Então, eu sou muito ocupada, eu fico o tempo todo fora. Eles entendem e eles me ajudam. Tanto que na casa deles, nós vamos pra praia todos os anos e eles têm uma casa na praia. Então, na casa da praia, eu tenho um escritório. Eles fizeram uma sala para mim, um escritório, porque eles sabem que eu preciso de um espaço para, às vezes, fazer uma reunião ou para que eu ficar em silêncio trabalhando. Na casa deles, eles criam um espaço para que eu possa trabalhar em paz. Fui muito bem acolhida pela família, que eu amo muito e tenho muita consideração por eles. E todas as decisões que eu tomo na minha vida, eu sempre penso neles. Não estão na minha vida por acaso, eu não entendo dessa forma. E são avós maravilhosos para o meu filho também. Já a minha experiência com sogra foi um pouco diferente, porque vocês sabem, que me acompanha aqui há mais tempo, que eu fui uma mulher casada durante alguns anos da minha vida. Eu passei os meus 20 e poucos anos casada, inclusive fui morar num lugar extremamente conservador, chamada Aksaray, aqui na Anatólia Central. E o senhor, meu ex-marido, infelizmente já não tinha a mãe dele viva, né? Os pais dele faleceram quando ele era muito jovem, quando ele tinha uns 15 anos. Então eu não cheguei a conhecer nem a mãe nem o pai. Mas ele tem 3 irmãs mais velhas. E a mais velha, inclusive, tinha a idade da minha mãe. Por falta de uma sogra, eu tive 3. E isso é uma coisa que eu vou contar pra vocês em outro vídeo, porque é toda uma história sobre o meu noivado, como a gente se conheceu, como que elas aceitaram essa situação, como elas me tratavam, como era a nossa relação no dia a dia, a interferência delas ou a falta de interferência delas em certos pontos da minha vida e o que aconteceu também depois do divórcio, porque se teve um conselho que meu pai me deu, minha filha, agora no divórcio é que você realmente vai conhecer quem é o seu marido. Enfim, se vocês querem saber mais sobre Turquia, sobre maternidade na Turquia, sobre a vida de uma mulher na Turquia, comentem aqui embaixo. Mas é isso, não se esqueçam do like, não se esqueçam de deixar um comentário aqui também. E principalmente, gente, o botão de hype. Se ele aparecer pra você, cliquem no botão de hype, porque é muito importante. É uma nova funcionalidade do YouTube e faz o canal dar uma boa disparada. Um beijo e obrigada. Feliz Dia das Mães, atrasado, porque esse vídeo não vai sair tão cedo. E a gente se vê no próximo, então. Tchau!